Oi, Bia. Oi, Fernando, Olá. tudo E aí? bem? Tudo legal. Você me Tô vendo se a diz. gente já está aparecendo lá. Se já estamos aparecendo, é verdade. Vamos ver, que eu suponho que sim. E olha só. Quem já está por aí nos vendo, nos ouvindo, Eba, já por estamos favor, online. Que por bom. favor, já vá colocando um É, oizinho. olha só, muito bem-vindo. Já temos aqui muita gente. Vocês podem interagir connosco, dizer um oi, um olá. Nós vamos conseguir ver aqui as vossas interações. Sejam muito, muito bem-vindos ao Porto, a Portugal, a São Paulo, enfim, ao mundo. Estejam vocês onde estiverem. É muito bom contar com você aí desse lado. Já estou vendo aqui que nós temos com a gente o Roberto. Seja bem-vindo, Roberto. Bianca vai nos assessorar. Bruno, boa noite. Que bom que você está nos vendo e nos ouvindo. Vera, Jussara, sejam bem-vindos. Vão colocando aí o nome de vocês não, perdão, o nome aparece, né? De onde vocês são. E é um prazer estar aqui, né, Fernando? Em Portugal está muito calor, aqui em São Paulo está uma noite Isso. agradável. Não sei de onde que você é, mas é dentro desse processo, né, de frio e calor que a gente vai esquentar então a nossa noite, né, Fernando? É isso mesmo, Pia, porque esse frio e calor é na realidade aquilo que acontece no mundo inteiro, no mundo dos negócios, nas nossas vidas, às vezes com muito calor, outras vezes com muito frio, umas vezes correndo bem, outras vezes correndo menos bem, e é o reflexo exatamente da nossa vida, das nossas vidas, da vida de cada um. Há uma coisa que nós vos queríamos pedir, se fizer sentido para você, marca os seus amigos, coloca este link, marca os seus amigos para este evento, para esta aula que nós vamos dar. De verdade, nós não gostamos de chamar de aula, nós gostamos de chamar uma conversa entre dois sócios, duas pessoas que se conhecem já há muitos, muitos anos e que têm também uma empresa, já vai para 6 anos. Estas conversas são bem descontraídas, não têm o formato de uma aula e aquilo que têm é fundamentalmente a partilha da nossa experiência, daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Eu sei que o meu sotaque é bem diferente daquilo que você está habituado. Se por acaso não perceber alguma coisa, por favor, escreve aí. E eu estou vendo gente de toda a parte, da Rondônia, da Uberlândia, que prazer, Minas Gerais, que coisa muito gostosa. Então, não esqueça, marque, por favor, aquelas pessoas que eventualmente ainda podem vir a inscrever-se nesta nossa conversa, em que nós iremos falar se calhar mais para o finalzinho, mas vamos falar de uma ferramenta muito importante, conforme anunciámos, é uma ferramenta usada em todo o mundo, por todos os gestores, e você vai ficar a conhecer essa mesma ferramenta, é a análise SWOT, pelo menos vamos fazer uma primeira abordagem. Mas antes disso, vamos entrar já em matéria ou ainda não, Bia? Não, eu na verdade estou vendo o pessoal chegar e nós temos a, a presença da Gleide, da Ana Cristina e da Mercedes, que são nossas alunas da nossa primeira turma, né, Uau! do nosso curso online. Gente do Rio chegando, Mato Grosso, a Simone, e é um prazer ter vocês aqui. Como o Fernando falou, a proposta hoje é que a gente bata um papo e um papo sobre aquilo que vem dando certo e aquilo que a gente já apanhou no passado, principalmente no formato do que é o negócio, de como olhar para o negócio, de como prestar atenção em coisas que às vezes são barreiras mentais e faz com que a gente pare. E essa partilha hoje vai ser bem pontual. Eu vou partilhar um pouquinho da minha experiência. Quando eu conheci o Fernando, ele já era um empresário, então ele já tinha um mindset de empresário, e eu não. Eu trabalhava numa empresa, mas não tinha esse mindset. Então, a ideia é que a gente possa fazer isso, e depois no final a gente vai abrir para perguntas. É, gratidão por vocês estarem aqui. Fiquem à vontade para formular as perguntas, para tirar dúvidas, para trocar, para poder avaliar, porque é realmente
a troca, né, na nossa percepção, que faz com que a gente consiga aprender mais, e mais do que aprender, que é o que nós vamos falar hoje, é agir mais. Como agir? A Vera está dizendo que a transmissão não aparece. Isso. Se alguém puder colocar aí para ela dar um F5, né? Porque de repente deu uma travadinha lá, a gente agradece. Se mais alguém tiver com dificuldade, vocês puderem auxiliar, porque como estamos os dois aqui, né, a gente acaba não conseguindo aí nesse processo. E a Bianca também está aqui com a gente. Gratidão, Bianca, está nos ajudando aí com as ferramentas, né? E é por aí. Mas, como nós comentamos, né, a aula de hoje é para falar um pouquinho de como empreender, mas como empreender com resultados. E a palavra resultados, para nós, né, psicólogos, assusta bastante. Como assim resultados? Até porque no nosso mindset clínico, nós somos condicionados a jamais prometer, né, resultados. E não podemos e não devemos mesmo fazer isso. Mas quando a gente fala de negócio, nomeadamente de negócios na psicologia, isso é muito importante. É importante para que a gente possa fazer melhor aquilo que a gente se propõe fazer, seja estar dentro do consultório, atendendo na sua abordagem específica, seja em resolver fazer grupos de conversa, rodas de conversa, perdão, seja dando palestras, seja você oferecendo seus serviços para qualquer tipo de instituição, para qualquer organização, para qualquer empresa. Isso é sempre muito importante. E eu gostaria que vocês respondessem uma pergunta para a gente. Eu gostaria de saber, sim ou não, quem quer empreender, né, com resultados? Empreender na psicologia com resultados. Coloque aí para a gente. Você acha que isso é importante, Fernanda, a gente querer empreender com resultados? Eu acho que é importantíssimo os resultados no empreendimento, porque senão, para que é que temos empreendimento, não é? E a verdade é isso mesmo. Agora, muitas vezes aquilo que nós não sabemos bem é que resultados queremos mesmo alcançar nesse empreendimento que nós estamos a fazer. E às vezes pensamos, e esse dia de verdade, acho que é um perigo para o empreendedor, que é, eu vou ter resultados daquilo que eu estou a fazer. Sim. Agora, quais? Antes de continuar, algumas pessoas talvez estão dizendo que não está conseguindo, né? É a grande maioria. Desse retorno para a gente, só para a gente saber se é alguma questão aqui de ordem técnica ou se pode ser alguma questão da internet de vocês. É da internet de cada um, mas então, é assim, no celular tem lá normalmente aparece um Reconnect. Podem carregar no Reconnect. Se estiverem a utilizar um PC, podem clicar em F5, na vossa tecla de F5, para fazer um refresh e, por isso, iniciar a transmissão, porque eu estou a acompanhar também aqui por celular e está com áudio e som em perfeitas condições. Então, é isso. Deve ser alguma coisa bem pontual, né? Então, provavelmente a internet realmente de algumas pessoas que estão lá. Mas, enfim, querer empreender tem sido quase que um boom, né, nos últimos tempos, nomeadamente nos últimos anos. A grande questão é que quando se fala em empreender, se esquece literalmente de pensar que ao empreender, eu vou empreender porque eu quero um resultado, ou porque eu preciso um resultado, ou porque o resultado seja talvez uma continuidade do meu propósito de vida, daquilo que eu faço, enfim. Né? Então, esse empreender com resultados é algo que é importante que comece a soar no nosso ouvido, principalmente no seu ouvido enquanto psicólogo, como uma coisa natural. Até porque uma pessoa que se forma em medicina, que se forma em odonto, vamos pensar em todos os profissionais liberais. Quando ele termina a faculdade, embora ele tenha sido formatado para a tua profissão, ele vai empreender, ele vai trabalhar com aquilo que ele se formou. A mesma coisa acontece com o psicólogo. Nós vamos trabalhar com esse processo, e isso é muito importante.
E aí, nesse boom de empreender, nós estamos vivendo uma fase que é muito interessante, que é até uma fase que essa semana o Fernando escreveu um texto bem bacana que foi para os nossos para as pessoas que estão na nossa lista VIP. Inclusive, se você não está na nossa lista, entra na nossa página no Facebook, se cadastra lá para passar a receber sobre esses textos. Que enquanto empresário, né, Fê, você fez uma reflexão sobre informação, formação e conhecimento. E é por aí que eu quero começar esse bate-papo, essa nossa conversa de hoje. Porque, assim, o Fernando vai no final explicar o que é, né, a análise SWOT, o que é essa ferramenta e como que funciona. Mas para a gente entender a análise SWOT, para a gente entender e mais do que isso aplicar, é muito importante que a gente pense quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, né? Onde eu tenho oportunidades e aonde pode ter ameaça. E se eu não faço essa análise, é muito provável que no decorrer do meu empreender, isso aconteça com algum gap. Eu vou usar um termo agora de empresa. O que é o gap? Né? Alguma falha. Está faltando alguma coisa aí nesse processo. Então, o que a gente tem se deparado, e nós, em Psicólogos em Company, falamos bastante sobre isso, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente falando sobre o empreender, mas quem são, de fato, as pessoas que estão empreendendo e que faz sentido a gente acompanhar, e que faz sentido a gente estar próximo, aprender e aprender com as forças, com as fraquezas, com as oportunidades e com as ameaças. Porque é isso que vai acontecer o tempo todo quando eu decido empreender. Eu preciso estar olhando para aquilo que eu quero fazer. Qual que é a grande questão, né, desse processo? A grande questão eu vou contar para vocês falando de mim. Quando eu conheci o Fernando, eu era uma profissional formada em psicologia, que atuava dentro de uma área de recursos. Na verdade, eu trabalhava com desenvolvimento. Na época, eu fazia seleção, eu fazia treinamento, eu fazia alguns subsistemas de RH numa empresa pequena. E aí, eu tinha uma forma de pensar, ou seja, o meu mindset, que era muito formatado para aquela questão de olhar a pessoa pela pessoa. Então, assim, nossa, como a empresa exige do profissional, nossa, como a empresa pede demais, nossa, a empresa só quer resultado, não libera para treinamento, como que se a gente não capacitar, a gente vai conseguir ter um bom resultado? E eu me recordo que nas primeiras conversas que eu tinha com o Fernando falava algumas coisas que chegava a doer, eu ficava indignada. Do tipo, mas não é assim que o empresário... Lembra disso, sócio? Não é assim que o empresário olha, Bia. E aí tem uma grande questão, né? Porque o Fernando é um empresário, ele, além de ser empresário, ele é europeu, e os europeus são diferentes de nós, então são mais secos, são mais incisivos. E às vezes ele falava algumas coisas e eu pensava assim, meu, sei por que eu fico conversando com esse cara, sei por que eu contratei os serviços dele, porque, como que vai ser isso? Não era bem um contrato formal na época, né, Fernando? Mas porque doía, era muito dolorido. Então, nessa linha de como empreender com resultados, eu diria que, como psicóloga que já viveu isso, eu já senti essa dor, esse caminhar vai ficar muito, muito mais fácil quando você perceber que você precisa mudar a sua forma de pensar, a sua forma de atuar no seu negócio. Você não vai mudar em nada no contexto clínico ou em qualquer outra atividade que você decida fazer. Mas para o seu negócio é muito importante que você pense nisso. E eu me recordo que uma vez eu considerava, né, que eu tinha pouco apoio na empresa que eu trabalhava. E aí eu liguei para o Fernando, já chorando, dizendo, eu vou sair daqui, eu não vou fazer mais nada. E aí ele pegou e falou para mim assim, bem, né, bem tranquilamente, que para mim na época não foi, falou, faça isso, só que a grande questão é que você vai fazer isso, vai para outro lugar e vai ter a mesma coisa. E aí eu lembro que eu fiquei muito brava, desliguei o telefone, fui embora brava, mas aí eu comecei a pensar e comecei a repensar. Né? O que estava acontecendo? Por que não estava dando certo? Por que as pessoas não me ouviam?
E foi interessante porque eu precisei fechar o ciclo nessa organização. E quando eu fui fechar o ciclo, uma pessoa da área financeira virou para mim e falou assim: Bia, eu acho que na verdade você está pedindo demissão porque você não se vendeu bem. E aí, quando a pessoa me disse isso, nossa, eu fiquei muito, muito, muito. Desculpa o termo. É um termo que, por exemplo, em Portugal não pode falar, mas aqui no Brasil pode. Eu fiquei muito emputecida comigo, né? Porque eu falei, caramba, então quer dizer que eu tinha que agir diferente? E aí é lógico que eu tinha pedido demissão porque eu já estava recolocada e eu fui para essa empresa me permitindo viver com um novo mindset. E olha que interessante, porque nessa empresa eu fiquei por 3 anos e meio, e em 3 anos e meio, então, eu estava abrindo a minha própria empresa. Né? Em 3 anos e meio, eu estava descobrindo que eu podia empreender, que eu podia fazer coisas diferentes. Então, nesse turbilhão que nós estamos vivendo, na era do conhecimento, onde tem muita informação, tem muita formação, né? Tem muito conhecimento sendo partilhado, é muito importante que a gente olhe para uma questão que é muito séria, que é, tá, eu estou indo atrás de toda essa informação, eu estou assistindo tudo que eu posso, estou lendo tudo que eu posso, eu faço todas as formações possíveis e imagináveis, e aí? Né? Depois que eu faço tudo isso, o que eu faço? O que eu faço com tudo isso? E essa questão, ela é muito importante, porque essa questão nos leva a pensar num outro aspecto que nós, enquanto psicólogos, temos uma certa dificuldade, que é o aspecto do foco, né? Então, com tanta informação, com tanta gente falando tanta coisa que é interessante, eu começo a me desfocar. Eu começo a olhar para tudo e achar que eu tenho que fazer tudo, que eu tenho que dar conta de tudo. E aí o empreender começa a ficar uma coisa que é meio complicada. E como a gente está acostumado a pensar que é a psicologia que não nos deixa viver bem, a gente diz o quê? Vou desistir, né? Quantas e quantas vezes, desde que nós entramos no curso Marketing para Psicólogos, né, sócio, na turma 7, que a gente não se depara com colegas dizendo lá para o Bruno, olha, eu vou desistir. Não é isso, Bruno? Você está aí com a gente, não é assim que as pessoas falam, né? Então, isso é bastante interessante. Mas como ter foco? E aí, o que nós vamos partilhar hoje é o que nós temos feito, é o que tem dado certo para a gente, é o que eu aprendi, né, com o Fernando e que eu me permiti começar a pensar de uma forma diferente, e aí a gente, né, consegue a perceber todo esse processo. O que é o foco de fato? Parece que tem bastante gente com dificuldade, né, Fernando? Mas a nossa transmissão está legal. Então tá jóia. E o foco, ele só acontece a partir do momento que a gente desenvolve uma coisinha de nada chamada disciplina. Coisinha de nada, Sassi. Coisinha de nada. Pois bem, vamos pensar num exemplo. Você abriu o seu consultório, você está trabalhando, e aí não está vingando, não está virando, distribuiu cartões, fez todo o processo, não está acontecendo, né? Por que não está acontecendo? Você está disciplinado, né? Como que você está trabalhando aí o seu nicho, as pessoas que você quer atender? Que planejamento que você fez para poder chegar até essas pessoas? Porque a gente já sabe que se esse processo todo deu certo um dia, né? Desde que a gente conheceu o Bruno Rodrigues e Marketing para Psicólogos, não existe mais. Ou seja, essa história de entregar cartões, dá resultados? Dá, mas não é esse que vai fazer com que o teu consultório esteja cheio, né? Agora, se eu sou disciplinado, o que vai acontecer? Eu vou ter foco. Só que o que eu descobri? Qual que era a grande dor, né, para não ter foco no meu processo de empreender? A minha grande dor é porque eu não tinha constância. Então, assim, uma sociedade é quase que como um casamento. Né? Então, a gente vai falar de coisas que é muito comum, né, Fernando? O Fernando virava para mim e dizia assim,
Para quantas pessoas você ligou hoje? Ah, não, hoje não deu tempo de ligar. Bia, se você não tiver constância, não vai retornar. Né? Então, no nosso caso, a gente prospectava para empresas, através da nossa consultoria. E aí, eu me lembro que nós ficamos quase 7 meses, fechando um cliente aqui, outro cliente ali, outro cliente acolá. E eu sempre tinha as minhas desculpas prontas, verdadeiras, mas desculpas. Elas estavam lá, né? E o Fernando falava, constância, Bia, você precisa ligar todos os dias, você precisa ligar todos os dias. E aí eu passei a ter um outro problema, que é, literalmente, por não ter constância e por não me permitir pensar diferente, o que eu fazia? Eu dizia que o meu sócio era um chato. E aí, automaticamente, eu não fazia, né? Até que um dia eu falei, ai, tá muito ruim isso. Esse negócio do Fernando ficar pegando no meu pé, não vai dar certo, sou eu que estou no Brasil, sou eu que vou ter que fazer mesmo. Então vamos lá, né? Hoje, quando eu converso com a Mabel Rodrigues, que é a nossa parceira na parte de vendas, que ela fala de algumas coisas, eu vejo quanto que eu tinha medo né, de objeções, de ouvir nãos e uma série de coisas. E aí, olha que interessante. Você não pode acreditar, mas é a grande verdade. A hora que eu passei a ter a disciplina e dizer eu vou fazer 5 ligações por dia, o que aconteceu? As reuniões começaram a acontecer e, como consequência, as propostas começaram a entrar e, como consequência, a gente passou a ter resultados. Então, não adianta eu querer empreender se eu não tiver a questão do foco. Agora, as pessoas também se perdem muito, porque às vezes eu acho assim, que o foco é só atender na clínica. Não, o foco é no seu negócio. Você pode ter várias fontes de renda dentro da psicologia. Né? Você pode ter várias fontes de renda, só que você está focando dentro daquilo que está no seu portfólio, no seu escopo, ali que você trabalha. Então, vamos supor, eu trabalho na clínica, eu tenho grupos de estudos, eu tenho supervisão e eu trabalho também com terapia em grupo. Então, eu tenho 4 fontes de rendas diferentes dentro da psicologia. Quando eu falo clínica, eu estou falando no atendimento individual, perdão, me expressei mal. Eu tenho 4 fontes de rendas diferentes e eu vou precisar traçar um planejamento a respeito disso. Só que como eu traço esse planejamento de uma forma muito consciente, se eu não olhar para as minhas forças, para as minhas fraquezas, para as ameaças que o mercado pode apresentar e para as oportunidades. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque à medida que é como se a gente tivesse um processo assim. Me permito mudar o mindset. Então, se eu mudo o mindset, eu percebo que eu tenho que fazer coisas que o empresário faz. O que o empresário faz? Ele tem constância. Se ele tem constância, automaticamente ele consegue fazer aquilo que é focar. Focar no seu negócio e ir atrás daquilo que ele precisa. E se ele vai atrás daquilo que ele precisa, ele tem resultado. Então, é um processo que ele é como se fosse um círculo, né, Fernando? Ele vai se retroalimentando. E o mais interessante é que, assim, nós resistimos muito para entrar. Então, por que a minha dor era dor? Né? A ponto de assim, dizer, será? Nós somos muito pequenos, não vai ter empresa nenhuma que vai querer contratar a gente. Puxa, nossa, a gente fez uma pesquisa de mercado, mas eu estou achando que essa pesquisa foi meio induzida. E o Fernando dizia, não é isso, Bia, é foco, é constância, é disciplina. E eu dizia, nossa, eu sou tão focada. Não, não era focada, né? Não era focada mesmo. Nossa, gente, está tão ruim assim. Então, sim, Bia, mas a nossa transmissão está boa, não há problemas com o servidor. O facto de estar ruim tem a ver, as pessoas estão a dizer que está a chover muito, mas, por exemplo, a Márcia em Toronto consegue-nos ver e ouvir bem. Eu estou aqui e consigo acompanhar, está tudo bem, é mesmo realmente uma questão de internet de cada um. Tentem fazer F5 e reconnect. Entendi. De qualquer forma, vai ficar gravado, né, Fê? Depois as pessoas podem assistir e... Sim, nós iremos disponibilizar depois um link para poderem assistir novamente à gravação, nesse caso, não é? Muito bem. Então, esse processo é um processo
que ele é relativamente simples se eu me permitir mudar o meu mindset. Então, assim, eu só vou conseguir empreender com resultados, e aqui entenda que a gente está falando de resultado, a gente não está falando de rentabilidade, porque são coisas distintas, né, sócio? O resultado é onde eu quero alcançar, a rentabilidade é o meu lucro. Então, nós nem chegamos no ponto de pensar em questões monetárias e financeiras, não é essa a questão. O que a gente está falando nesse momento é olhe para o teu negócio. E ao olhar para o teu negócio, quando o Fernando explicar a abordagem, a análise SWOT, e você conseguir perceber essa abordagem, você vai saber aonde você tem que ter constância. E aí, a partir do momento que você tem constância, as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente, não porque teve um estalar de dedos, né? Porque foi mágico, foi porque você adquiriu a consciência. E aí toda aquela angústia, toda aquela agonia, todos aqueles será que eu sei empreender? Será que eu posso ter o meu próprio negócio? Será? Isso vai começar a diminuir, tá? A grande questão também que faz com que as pessoas comecem a empreender é um erro bem clássico que acontece também em empresas, que é assim, eu comecei a seguir determinada pessoa. E aí, de repente, alguém me fala, mas você viu fulano de tal? O fulano de tal está com a metodologia XPTO. Eu nem terminei de implementar, ou de entender, ou de perceber o que está acontecendo, né, dentro do meu negócio, e aí eu já começo a achar que aquilo que a outra pessoa está falando ou está orientando é melhor. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não se tornar escravo de tanta informação que a gente vem recebendo, né, nomeadamente nos últimos tempos. Por quê? Porque toda essa informação pode tirar a gente do foco. Então, qual é o foco? O foco é, eu quero ter um consultório com 25 pacientes. Então, o que eu vou fazer e o que eu vou buscar para me levar para esse caminho? E a constância. Então, eu só vou parar quando eu tiver 25. Aliás, quando eu tiver 25, eu não vou parar, porque provavelmente eu vou olhar para o meu negócio e vou querer transformá-lo. Então, o empreender, ele está muito relacionado também com o crescimento. Agora, também não quero que você pense que todo esse processo, ele, como que eu posso dizer? Ele é mágico. Não, ele não é mágico. É um processo que precisa de trabalho. Eu gosto muito de uma frase do Bruno, viu, Bruno, que você diz, né? Que a gente tem que andar com pessoas que já chegaram aonde nós queremos estar. E eu acredito muito nisso. Por quê? Por que eu acredito muito nisso? Porque essas pessoas vão nos ensinar o que deu certo, mas é muito impressionante. Você vai aprender muito mais com essa pessoa aquilo que não deu certo, né? E eu me recordo que, por exemplo, há pouco mais de um ano, eu e o Fernando fizemos um investimento num novo negócio e no final de um ano de trabalho não deu certo, né, Fê? Não deu mesmo. Não deu mesmo, não deu nada certo. Foi zero de resultado. E aí, quando a gente foi fazer um trabalhinho de casa que a gente faz, e até nem estava na pauta, mas agora acho que você pode anotar aí, que é fazer. Nós sentamos numa reunião, todo o projeto nosso deixa eu só ver aqui. Ok. Todo o nosso processo, assim, quando a gente termina um projeto, um cliente, ou qualquer coisa, nós usamos uma técnica muito simples. A gente senta e fala assim, tá, o que a gente pode da próxima vez fazer mais? O que da próxima vez a gente pode fazer melhor? O que da próxima vez a gente pode fazer diferente? E o que da próxima vez a gente pode fazer menos? Então, a técnica é mais, melhor, diferente, menos. Né? Quando você vai conversar com as pessoas que traçaram esse caminho, que é o caminho que você quer chegar, você descobre que teve um monte de coisas que elas precisaram readaptar na rota. E aí, assim, também tomar bastante cuidado para não achar que você vai fazer agora e vai fazer tão perfeito quanto aquela pessoa faz, né?
Até porque aquela pessoa, quando começou, certamente não fazia como faz agora, né? Então, isso é muito importante. Caio, nós estamos falando sobre como empreender na psicologia com resultados. Então, esse empreender na psicologia com resultados é um empreender que está muito voltado para aonde eu quero chegar, e a partir de onde eu quero chegar, o que eu faço com a informação, com a formação que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, para transformar isso em disciplina. E a disciplina só chega com constância. Quando eu tenho constância, eu chego no foco. Eu chego aonde eu preciso chegar, eu passo a ter resultados, eu passo a ter mais pessoas me procurando, eu passo a ter o consultório mais cheio, eu passo a conseguir conduzir mais rodas de conversas, eu passo a ter mais reuniões com empresas, porque eu faço todo esse processo. E aí, dentro desse processo, a abordagem análise SWOT nos ajuda a começar esse ciclo de escolher qual é a informação, formação e conhecimento e como que eu trabalho, então, a disciplina, a constância e o foco. E aí eu vou passar para o Fernando, né, para o Fernando explicar isso um pouquinho para vocês, porque é bem empresarial mesmo, e acho que com isso vocês vão conseguir começar a repensar qual o momento do empreender que vocês estão e como que vocês podem redirecionar essa rota aí para chegar no foco de vocês. Que legal, é isso mesmo, Bia. Então, há uma coisa que é muito importante você saber, que é a análise SWOT existe, eu não sei desde quando, nem estou preocupado. Eu sei que tinha cerca de 20 anos a primeira vez que tive contacto com uma análise SWOT. E desde então, toda a minha vida, eu tenho feito regularmente uma análise SWOT de variedíssimos projetos, de variedíssimas empresas, de variedíssimas situações na minha vida. E aquilo que eu sei é que a análise SWOT é utilizada por gestores, por empreendedores, por empresários de todo o mundo, em qualquer continente. Então, é uma ferramenta muito simples, extraordinariamente simples. Claro que quando estivermos a avançar para uma análise SWOT exaustiva, ela começa a ser um bocadinho mais complexa, mas nós vamos fazer uma abordagem à análise SWOT que é a melhor maneira de você poder perceber e poder, desde logo, começar a beneficiar dos resultados. Não vamos ficar preocupados em dar teorias, isso é uma das coisas que o empreendedor faz quando quer saber mais informação, vai à procura e em livros, na internet, existem milhares, centenas de milhares de referências à análise SWOT. Mas então vamos lá. A análise SWOT, eu vou-vos dar um exemplo que talvez seja a melhor maneira de perceberem como é que ela é assim tão útil. Nós, eu e a Bia, quando começámos a pensar em trabalhar no mercado online, fizemos uma análise SWOT que eu vou super resumir só para vocês perceberem, e antes de mais vou-vos dizer o que é que significa SWOT. SWOT é um acróstico, de 4 palavras em inglês, que é exatamente strengths, forças, weaknesses, que são fraquezas, opportunities, oportunidades, e threats, que são ameaças. Então temos forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Quando nós nos sentamos para perceber quais eram as nossas forças, nós identificamos facilmente, não, Bia, sem dúvida, nós temos muito conhecimento e esse conhecimento é acumulado fruto da grande experiência que eu tenho no mundo empresarial e que você também tem enquanto consultora e enquanto profissional de RH ao longo de toda a sua vida. Então, esse é o nosso ponto forte. E qual é a nossa grande fraqueza? A nossa enorme fraqueza é que nós não percebíamos nada de como funciona o mercado online. Então, tínhamos uma enorme experiência do mercado tradicional, online não. Que oportunidades é que nós percebemos? Percebemos que havia várias oportunidades, uma delas era falarmos sobre bom, enfim, isso foi aquele projeto que nos levou muito tempo para percebermos que estávamos completamente errados, era um projeto que só nós acreditávamos, em que achávamos que o problema da falta e da falha de comunicação era a base e a essência de tudo na vida, mas percebemos que só eu e a Bia que acreditávamos nisso verdadeiramente. E mesmo que seja verdade para todo o mundo talvez não dê importância da falta e da falha de comunicação
que nós sabemos que é realmente muito, muito importante. Mas, enfim, mas percebemos que uma das oportunidades, isto mais recentemente que percebemos, é que o empreendedorismo, toda a gente fala e é algo muito, muito importante. Por outro lado, identificámos também que o empreendedorismo era para nós uma ameaça. Porquê? Porque fala-se tanto de empreendedorismo, existe tanta informação sobre empreendedorismo que pode levar a um estafar do termo, a um estafar de toda a essência que é o empreendedorismo. E isso é mau, ou pode ser mau, quando começa a retirar credibilidade a algo que é muito sério e que o ser humano sempre fez desde que nasceu, que é empreender. Empreender, digamos que toda a gente empreende consciente ou inconscientemente, de propósito ou sem querer. Mas o que é começar a andar se não um ato de empreendedorismo? E o resultado é fantástico, é eu poder andar e depois mais tarde correr. Agora, no mundo dos negócios, empreender parece que é uma coisa nova, toda a gente começou a falar em empreendedorismo. Então, empreendedorismo é tudo aquilo que tem a ver com levar um empreendimento em frente. A grande questão é que às vezes é preciso dar e fazer o caminho de empreendedor para empresário. E aí é que a análise SWOT nos ajuda realmente muito, mesmo enquanto empreendedores, a olhar o nosso próprio negócio. Para que vocês tenham uma ajuda grande, nós vamos disponibilizar um PowerPoint em que tenha alguns exemplos do que são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, para que você possa fazer e iniciar a sua primeira abordagem à análise SWOT. Mas tenha uma ideia. Se você perceber, e aqui a Bia falou de coisas fundamentais, que é a informação, a formação e o conhecimento. Existem informações dentro das suas 4 paredes que você ainda não tratou. E se não tratou, elas não são conhecimento. Ou seja, imagine que você sabe que tem paixão, mas nunca ligou à paixão como algo, paixão por aquilo que faz, paixão por aquilo que executa, mas nunca olhou para a paixão como algo que poderia ser uma força. Então, quando você começa a olhar para a paixão que tem sobre aquilo que faz e começa a perceber, uau, eu estou mesmo, e aquilo que eu faço com um prazer gigante. Provavelmente, se eu não tivesse retribuição por aquilo que eu faço, eu continuo a ficar feliz por fazer aquilo que eu faço. Então, quando você começa a tomar essa consciência da paixão que tem, isso é ótimo, porque você começa a transformar a informação de que faz uma coisa com paixão, com o conhecimento. O que é que eu vou fazer com esta paixão que eu tenho? Isso exatamente com a sua disciplina. Você pode ser mais ou menos disciplinado. Imagine que você, numa escala de 0 a 100, diz que, não, eu tenho 70 de disciplina. Isso é muito importante. Há pessoas que têm 10 de disciplina e outras têm menos. Então, a questão é, quando nós agarramos nessa informação, que para nós era uma mera informação, e começamos a tomar consciência dela, começamos a utilizá-la a nosso favor, esse conhecimento é fundamental. E quando começamos a fazer uma análise SWOT sobre o que são as nossas forças, começamos a perceber que o foco pode ser uma grande força, a disciplina, a constância, uma atitude positiva pode ser extraordinariamente importante. E reparem, eu estou a falar de coisas que são muito internas, muito nossas, muito pessoais. Será que a SWOT se faz só dessas coisas muito internas? Não. Isso é uma parte muito interessante da análise SWOT. Nós devemos analisar sempre a análise SWOT sobre 2 perspectivas. Uma, aquilo que acontece internamente na nossa organização, e outra, daquilo que acontece da parte externa à nossa organização, à nossa pessoa, à nossa empresa, ao nosso consultório, o que é que se passa lá fora também. Né? Ao mercado, isso mesmo. Então, se eu quiser olhar para uma força do mercado, e se eu pensar na psicologia, o que é que eu diria que é uma força? Eu diria que é uma força o conhecimento que eu tenho sobre determinada matéria. Então, isso sim que é... Se hoje estamos a falar de um país que está a ficar com doente, emocionalmente doente, e se esse país precisa de profissionais com o meu conhecimento, então isso é uma força. Mais do que uma força, reparem bem, é uma força e uma oportunidade também. Mas já vamos falar também de oportunidades. Isso é interessante. Quando você estiver na dúvida se
Se uma determinada situação que você está a analisar, mas isto será uma força, será uma oportunidade, coloque nos dois locais, nos dois quadrantes. Não se preocupe, depois vai tratar. Outra situação que pode você acontecer é quando está a tratar de determinado conhecimento, você perceber que já está a trabalhar com um nicho muito, muito bem definido, e mais do que um nicho, você está a trabalhar com aquilo que é, ou que se chama um super nicho. Então, se você está a trabalhar com um super nicho, ou seja, algo mais profundo, vamos contextualizar, talvez seja melhor. Imaginemos que você está a falar com maternidade. Maternidade é um nicho. A maternidade é um nicho, mas há vários processos ao longo da maternidade. Imagine que você está a falar só para gestantes. Então, o seu super nicho pode ser só gestante. E se tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você atende é uma gestante, então está dentro de um nicho e dentro de um super nicho. Isso faz com que a sua especialização seja cada vez maior, a sua assertividade, o seu conhecimento seja cada vez mais eficaz para aquele nicho que você está a atuar. Isso é uma enorme força. O que é que poderia ser, e agora fugindo um pouco das forças, o que é que poderia ser uma fraqueza? Uma fraqueza pessoal seria, por exemplo, a falta de disciplina. Já que estávamos a falar há bocado de disciplina, isso pode ser uma enorme fraqueza. Mas se no meu caso era total fraqueza. Mas se tivermos essa consciência, aí podemos começar. E é muito interessante aquele círculo que a Bia desenhou há pouco, que é um círculo muito interessante. A disciplina leva-nos à constância, que nos leva ao foco. Mas eu diria que nós só temos foco se tivermos também disciplina, porque só assim é que conseguimos. Ou seja, é um ciclo. É um ciclo realmente que se complementa. Então, é importante você perceber se neste ciclo você é forte ou se é uma das suas fraquezas. E a fraqueza é uma coisa má? Não. A fraqueza é uma coisa fantástica quando se identifica. Porque aí sim nós podemos começar a trabalhá-la, podemos começar a transformá-la. Há uma coisa, para fugir só e dar-vos outro exemplo, sei lá, a determinação que as pessoas têm. As pessoas nem sempre são todas determinadas. Eu posso gostar de fazer muito uma coisa, eu posso adorar, eu posso ter um nicho, um super nicho, eu posso até ser disciplinado, mas eu ser pouco determinado. Então, isso é muito importante também. E aí ajuda o foco. E são essas ligações que nós temos que começar a fazer entre foco e determinação, em que é que realmente nós podemos ajudar. E na parte externa, o que é que nos pode ajudar em termos de fraquezas, ou o que é que pode acontecer nas fraquezas? Pode acontecer exatamente, por exemplo, eu estar a falar em grávidas, se esse é o meu mercado, mas eu falo tudo sobre a gravidez e sobre todos os estágios da gravidez, e isso pode me dispersar um pouquinho. Ou não. Você tem que analisar e tem que perceber se isso é para si uma fraqueza ou não. Peço desculpa. Então, essa outra fraqueza que é externa que pode acontecer, por exemplo, é o facto de você ter imenso conhecimento. Imagine que você está a querer comunicar com o mercado, mas comunica só através de uma fanpage. Não tem site, não tem mais nenhuma rede social, então toda a sua informação vai só para a sua fanpage. Será que isso é suficiente? Será que isso não é uma fraqueza? Então, se você tivesse 2 pontos de contacto com o seu público, ou 3, ou 4, isso não iria aumentar as probabilidades de melhorar o seu resultado? Isto é verdade, mesmo que você queira colocar mais psicólogos no seu consultório. Isso o Bruno Rodrigues fala-nos de formas bem clara, bem construtiva no curso dele de marketing para psicólogos. E há pouco eu dizia-vos que nós fizemos, e eu perdi-me aqui, porque nós dizíamos que fizemos uma análise SWOT e quando percebemos que uma das coisas que nós não tínhamos era o conhecimento de como funcionar online, fomos à procura desse mesmo conhecimento e foi por aí também que chegámos ao Bruno Rodrigues e ao Marco para Psicólogos e colmatámos uma das nossas fraquezas e transformarmos uma fraqueza em força. E isso também é muito, muito importante. E em oportunidade também, né? Porque depois a gente percebeu que podia construir, além do negócio nas empresas, alguma coisa online. Então, você vai criando, vai saindo de uma fraqueza e vai transformando todo o processo, né? Isso é fantástico, Bia, porque a SWOT, a análise SWOT ajuda-nos exatamente a isso, a cada momento, e isso é uma coisa que as pessoas às vezes perguntam, mas então eu devo fazer uma análise SWOT que uma vez por ano?
Eu diria, porque não uma vez por mês. E se habituar, se quiser fazer Por uma vez por projeto. semana, não é problema. Ou por projeto. Ou está à espera de alguém, de uma reunião que atrasou 1 hora, você pode agarrar no papel e fazer uma análise SWOT, ou pelo menos começar a esmiuçar, começar a delinear uma análise SWOT, que é sempre muito importante. Oportunidades, eu não me vou preocupar muito que você tem aqui neste exemplo de que nós lhe vamos fornecer quais são as oportunidades, mas, por exemplo, imagine que vai haver um congresso sobre a sua área de especialidade. Isso pode ser uma ótima oportunidade para aumentar o seu conhecimento. Vou-vos dar um exemplo de uma oportunidade que às vezes nós não estamos preparados para transformar a informação em conhecimento. Ouvimos um telejornal, lemos um jornal, lemos uma revista e vemos lá, política. Vai ser implementada uma nova norma reguladora que vai obrigar a que os trabalhos em altura sejam obrigatórios, terem um relatório médico que pode ser feito por um médico ou por um psicólogo. Parou tudo por um médico ou por um psicólogo, eu tenho aqui alguma oportunidade? Sim, é uma oportunidade. Há pessoas, há psicólogos que se especializaram-se em NRs, em avaliações psicossociais, exatamente, para fazer face às necessidades das NRs. Então, as políticas de um país muitas vezes transformam-se e criam enormes oportunidades para determinados profissionais. Temos que estar atentos. Por exemplo, é necessário que uma avaliação psicológica para as pessoas que requerem o uso e porte de arma. Isso foi legislado. Ou seja, política, legislação e oportunidades. Muito importante. Ameaças. As ameaças dependem daquilo que você faz, depende muito das suas próprias ameaças internas. Eu vou dar um exemplo de uma ameaça interna, distração, falta de foco. Então, a distração, a falta de foco, procrastinar, muito bem, Bia. Isso são ameaças incríveis que cada um tem que adquirir conhecimento. Ou seja, eu até posso saber que naturalmente procrastino, mas eu tenho que escrever isso no papel e perceber que é realmente uma ameaça ao desenvolvimento do meu trabalho. Uma ameaça externa pode ser, por exemplo, pode vir da mídia. Informações que afetam a minha atividade. E algumas de forma drástica. Pode vir, por exemplo, de um concorrente em frente à minha porta. À minha porta. Aí o que é que nós temos que fazer? Temos que olhar, e essa é a segunda parte depois da análise SWOT, é quando nós olhamos em todas estas situações e começamos a combinar. Na realidade, aquilo que fazemos é depois criar, está-me a faltar o termo, aquilo que nós gostamos muito de fazer, que não é projeto, é planejamento. Ou seja, o planejamento de ações para transformar fraquezas em pontos fortes, em forças, para transformar ameaças em oportunidades. E isso é fundamental, você perceber que todas as ameaças podem ser transformadas em oportunidades e perceber que todas as fraquezas podem ser transformadas também em forças. Então, esta é uma análise uma abordagem à análise SWOT muito, muito rápida. Perguntava ao Roberto se a SWOT é a mesma ferramenta que se usa no coach. Sim, a SWOT é a mesma ferramenta, esta análise SWOT é a mesma ferramenta que se usa no coach, que psicólogos usam, que gestores usam, que imensos profissionais com responsabilidades utilizam. Essa é a grande vantagem de termos uma série de ferramentas altamente testadas, simples e que nós podemos utilizar com resultados surpreendentes. O que é que você acha, Bia? O que eu acho mais interessante nesse processo vamos voltar para o tema, né, do nosso bate-papo de hoje, que é como empreender na psicologia com resultado. Quando nós falamos desse processo, nomeadamente para os psicólogos, e aí até o Caio faz uma pergunta, né? Considerando a experiência de vocês, já identificaram as principais fraquezas dos psicólogos no gerir o seu empreendimento? Sim, Caio, nós já identificamos. E uma das fraquezas é isso, né? Uma das fraquezas é justamente isso, é pensar que empreender é algo que é muito complexo. Sim, é complexo,
Mas não é impossível, não é essa complexidade que um inconsciente tem, por exemplo. E aí é uma coisa que a gente se perde muito enquanto psicólogo, na nossa formação e no olhar para as coisas como negócio. Né? Essa é uma outra fraqueza que, enquanto psicólogo, nós temos, Caio, que é achar que tudo é muito subjetivo. Viver da psicologia é objetivo, é o teu negócio. Você é um profissional liberal como qualquer outro profissional liberal. Então, fazer esse processo é muito interessante. Por quê? Porque não tem como eu viver bem da psicologia se eu não for aprender sobre marketing, se eu não for aprender sobre administração, se eu não for aprender sobre finanças, se eu não for aprender sobre uma série de coisas que não estava na minha formação, mas que eu preciso buscar essa informação para transformar em conhecimento e para poder ter resultado no meu negócio. Então, eu diria que o que faz com que nós, psicólogos, sejamos muito fracos no nosso empreendimento é justamente a gente achar que porque eu não tenho paciente, eu não vivo bem da psicologia. Isso não é uma verdade. Né? Então, assim, por isso que nós começamos perguntando, você quer empreender, né? Você quer viver bem da psicologia com resultado? Porque se você não quiser viver bem da psicologia com resultado, se você não quiser empreender, perdão, estou até mudando o tema, né, Fê? Ter essa consciência que é muito importante. Você vai precisar olhar para as suas coisas como negócio, né? E aí nós nos perdemos muito na subjetividade da nossa formação. A subjetividade a gente tem que usar sim com muita maestria dentro do contexto clínico. Dentro do contexto clínico, dentro de contexto que tem que olhar para a subjetividade do ser humano. Então, assim, uma das coisas que, por exemplo, quando a gente está com um psicólogo que quer atuar em empresas e que ele tem mais dificuldade, é porque ele acha que ele vai chegar na empresa mudando o mundo. Não. Ele tem que ajudar o empresário a mudar o negócio dele. E, como consequência, mudar o mundo. E aí, isso me levanta uma questão que às vezes chega a me agonizar, que é, como que nós vamos ajudar a humanidade que está adoecida, e principalmente dentro das empresas, se a gente não consegue olhar para o nosso negócio como negócio? Porque a pessoa que ela percebe que ela não está bem, ou que ela não está bem e ela vai para o consultório, eu consigo trabalhar a subjetividade, mas no restante não. Então, eu vou fazer uma avaliação psicossocial, vou fazer uma avaliação psicológica, eu vou numa escola conversar com o educador, eu vou numa ONG falar sobre questões, né, da sexualidade que está aí. Que trabalho que eu vou fazer? Esse trabalho precisa estar pautado no nosso negócio. Então, precisa muito, muito, muito olhar para ferramentas de negócio para que o teu negócio tenha resultado. E aí isso nos leva a sair de uma zona de conforto. Talvez eu não tenha conseguido exprimir, mas quando eu digo isso porque eu vivi isso. Eu resisti, eu passei. Eu e o Fernando, nós nos conhecemos faz 11 anos. Nós somos sócios há 6. Eu passei 5 anos convidando o Fernando para ser meu sócio. Não foram 5 anos, porque primeiro ele foi meu mentor. Mas eu acho que eu fiquei bem 1 ano, né? Não, a empresa já tinha 2 anos, né, Fernando? E eu fiquei chamando. E o Fernando falava, não. E assim, eu demorei, por quê? Porque ele não ia ser sócio? Ele não precisava de uma sócia psicóloga. Ele precisava de uma sócia empresária, de uma sócia que olhasse para o teu consultório e falasse assim, tá, quantos pacientes você tem? Tanto. Eu lembro que uma vez ele falou assim, eu fui para o consultório e falei, estou atendendo. Saí das empresas, deixei de sofrer, né? Estou atendendo. Tá. Aí ele virou para mim e falou assim, tá, quantos pacientes você tem? Qual o seu custo? Eu, ai, Fernando, como você é chato, sair de empresas. Essa chatice me levou 1 ano a patinar no consultório. Por quê? Porque eu não queria olhar para o consultório como uma empresária. Então, essa é a grande questão. Existem uma série de ferramentas e o grande problema é que as pessoas não estão prontas para levar essa ferramenta a sério. Então, assim, se vocês perceberem, a nossa proposta não foi dar uma aula sobre SWOT. Fala, Bia.
Essa é a parte mais interessante da questão. É que as pessoas procuram tanto conhecimento que não percebem muitas vezes que a matemática funciona com 0, 1, 2, 3, Uhum, 4, uhum. até 9. São 9 algarismos que fazem toda a gigantesca complexidade da matemática. Sim. E a vida é feita dessas coisas, ou seja, o empreender, tudo isso são coisas muito simples e as pessoas passam a vida à procura de ferramentas, mais ferramentas para, por exemplo, perceberem como é que podem crescer. E temos uma ferramenta que está disponível desde há tantos Uhum. anos, que é a análise SWOT, que quando nos obriga a olhar e a escrever no papel, nos mostra qual é o caminho daquilo que nós temos que fazer para poder implementar e para poder crescer. Esse foi o nosso objetivo hoje ao falar da análise SWOT. Não é falar Uhum. da teoria da análise SWOT e o que é que está por trás dela, quem é que a inventou e como é que foi inventada. Não, é dizer-lhe a você, dizer-lhe que existe uma ferramenta simplicíssima, que é a ferramenta é um papel, um lápis e 4 quadradinhos, em que lhe Ó, permitem vocês vão ter evoluir. acesso a isso. É isso aqui, né, Fê? Ó, Isso mesmo. Então, né? nós vamos disponibilizar aqui. Deixa eu só complementar com uma questão que é importante. Assim, nessa de partilhar o que nós fizemos, o que deu certo pra gente, existe um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. Esse é um livro que ele contém uma série de ferramentas de negócio, que pode ajudar você naquilo que você precisar. E lá, se eu não estiver enganada, eles falam um pouquinho sobre análise SWOT, tá? Mas vão atrás, se aprofundem, entendam. O Fernando só explicou o básico e vocês vão ter oportunidade para fazer isso, né? Quando vocês baixarem aí o PPT. Mas é esse o caminho mesmo, né, Fernando? Esse é o caminho. É isso mesmo, Bia. Aliás, nós vamos disponibilizar agora, para quem quiser, podem baixar aí, fazer o download deste, deste, deste Desse PowerPoint, PowerPoint. e isso Uhum. mesmo, que é muito importante. Depois deste PowerPoint, vocês podem baixar, mas fiquem tranquilos, nós vamos mandar também por e-mail, porque sabemos que há muita gente que, entretanto, teve problemas com a internet, então nós vamos enviar por e-mail também. Mas há algo também que nós vos queríamos dizer, que é esta procura do conhecimento permanente. Vamos responder às suas perguntas a seguir. Temos aqui uma série de perguntas para responder. Mas ainda Uhum. antes de responder às perguntas, nós queríamos dizer uma coisa que é muito importante, que é, por vezes, quando se fala muito nesta questão da... Agora fala-se imenso na mentoria, mentores, mentoria. É muito importante nós encontrarmos alguém que possamos seguir, que possamos consultar para nos dar indicações. Por isso é que o coaching está a ter um crescimento tremendo e há imensos psicólogos que deitam as mãos à cabeça a dizer e os coaches e os psicólogos, mas não vamos entrar nessa matéria. A Não, questão é hoje que não. realmente as pessoas precisam de, às vezes, algum apoio e alguma linha de orientação. Essa linha de orientação que nós vos queremos dar também hoje, e que é o seguinte: se você acha que fez sentido para você esta análise SWOT, você vai ter que aprender como implementar uma série de coisas. Então, para aprender como implementar uma série de coisas, nós vamos lhe aconselhar. Vai haver agora uma semana dedicada, e nomeadamente o Dia do Psicólogo está-se a aproximar, e o Bruno Rodrigues, que tem marketing para psicólogos, vai ter uma semana gratuita que vai disponibilizar informação, uma semana completa para psicólogos poderem aumentar os seus resultados e utilizando marketing para psicólogos. Claro que estamos a falar de empreender também, porque o marketing é uma das disciplinas do empreendedor e do empresário. Então, nós vamos fazer agora aqui o stop do file sharing e vamos deixar-lhes aqui a possibilidade de vocês se inscreverem desde já nessa semana de psicólogos, nessa semana de marketing para psicólogos. Façam isso, sigam o Bruno, não é preciso comprar nenhum curso, vocês com a informação gratuita que o Bruno disponibiliza vão ter muita matéria e muito conhecimento para poderem colocar em prática e, associado a esta análise SWOT, vocês vão transformar realmente ameaças em oportunidades e fraquezas em forças. Bia, Consigo colocar? eu ia É, deixar, eu acho no que ar esta inscrição e acho que, não sei, começar a responder a algumas perguntas. O que é que você acha? sim.
E o que a gente está, na verdade, né, fazendo nesse momento? Dizendo para você assim, vá atrás, né, de construir a sua SWOT. Porque a sua SWOT é única, como se fosse não, é uma digital, né, é sua. E nessa linha de empreender na psicologia com resultados, eu preciso estar com quem já chegou lá, né? E, por exemplo, Fernando é empresário de muitos anos, eu estou trilhando esse caminho nos últimos 7 anos, e nós fomos tentar fazer um empreendimento na área digital e não tivemos sucesso. Então, o que a gente está partilhando com você é o que deu certo para nós. Então, a nossa experiência deu certo a partir do momento que a gente conheceu o curso Marketing para Psicólogos. Do mesmo jeito que lá na estratégia do Oceano Azul tem uma série de ferramentas, nós, enquanto psicólogos, temos esse curso que é um curso que nos ajuda a perceber como ter disciplina, como ter foco, como encontrar o seu nicho, como não ficar atirando para todos os lados possíveis. E isso é muito importante, é muito importante. Até porque, Vera, isso também responde à sua pergunta. A Vera está perguntando assim: é possível ter resultados apenas com atendimento clínico? Na minha percepção, os psicólogos atendem como segunda fonte de renda, tendo outra como principal. Vera, tudo é possível desde que você tenha foco e você saiba onde você quer chegar. Eu conheço pessoas, amigas de faculdade, que desde que se formaram vivem só da clínica e vivem muito bem da clínica. Eu conheço profissionais que a partir do momento que a gente passou, né, a ter uma mentoria, a estar com outros psicólogos que também querem ter resultados nos seus nichos, vivem só da clínica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que está no senso comum, né? E está no senso comum que não dá para viver só de clínica, que não dá para viver disso, que é difícil aquilo. Então, eu volto a dizer o que eu falei há pouco, é olhar para a psicologia como negócio. Você é um profissional liberal, né? Você é psicólogo, mas você é também um profissional liberal, tá? Tem mais Vera, pergunta, Fê? Deixa eu tentar identificar. mas de qualquer forma vou já responder a outra pergunta da Vera. Se me pergunta se além de psicólogo eu sou coach também. Não, Vera, eu não sou psicólogo. E também Não, eu não sou coach. não sou coach. E deixe-me dizer uma coisa. Será que eu não sou coach? Então, eu já fazia Você não coach. tem formação de coach, né, Fernando? A questão é mesmo essa, exatamente. É uma questão de formação. Agora, a formação de coach, sim, falta essa formação de coach. Mas no meu tempo, e olhem só, olhem a idade, nós fazíamos coaching, que era, na realidade, coach, treinamento, treinar pessoas, baseado na experiência que existia. E sim, estas ferramentas, ou algumas das ferramentas que existem agora disponíveis para os coaches, que também estão disponíveis para os psicólogos, que também estão disponíveis para o público em geral, estão disponíveis para os empresários e estão disponíveis para muita gente, como a análise SWOT, por exemplo. Ok? Deixe-me dizer uma coisa só, Vera, que eu não resisto a complementar esta sua questão. É possível ter resultados apenas para o atendimento clínico? É muito interessante, mas vale a pena refletir numa situação que é: eu não conheço ninguém que tenha sido formado em atendimento clínico de psicologia. Eu conheço pessoas, muitas, que foram formadas em psicologia. Isto dá para pensar um pouquinho sobre Psicologia a é uma matéria. ciência, né? É isso mesmo. Caroline Setani diz que ela está assim, fica parada sem saber por onde começar. Então, nossa sugestão, Caroline, é baixe o PowerPoint e comece a fazer a sua análise SWOT. E depois, se você quiser, partilha com a gente por e-mail, tá bom? É isso mesmo, Carolina, e não deixe de partilhar connosco, porque nós podemos demorar um bocadinho a responder ou não, mas contactar com pessoas é uma das coisas que nós gostamos de fazer e vale sempre a pena contactar. O Roberto está perguntando: é antiético montar um curso, por exemplo, ensinando desde a construção de um currículo até como se portar em uma entrevista de emprego? Deixa eu responder, Bia. Deixa. E colocar plataformas digitais para vender? Roberto, você estaria a fazer essa mesma pergunta se a sua formação fosse de advocacia? Roberto, você faria essa pergunta se você fosse arquiteto? Por que é que um arquiteto não pode montar um curso ensinando desde a construção de um currículo até se portar como uma entrevista de emprego? Qual é a exclusividade de
que área de ciência para se montar um currículo ou fazer uma entrevista de emprego. Há pessoas que têm muita experiência em RH e que não são psicólogos, pelo contrário, vêm de áreas totalmente diferentes. Esta é a grande mudança de mindset que às vezes há bocado alguém perguntava se nós já identificámos algumas situações que é preciso mudar o mindset de alguns psicólogos. Sim, esta é uma delas. Ou seja, claro que a ética tem a ver com a ética humana. Você tem conhecimento de como elaborar um currículo? Você consegue ajudar pessoas a fazerem um bom currículo, independentemente da sua área, mas se for apoiado em conhecimento científico, ótimo, fantástico. Se for apoiado no seu conhecimento, fantástico. Então você vai ser ainda mais capaz, você vai ser ainda mais efetivo e que bom, as pessoas não vão sair defraudadas se comprarem um curso em que elas aprendem efetivamente a fazer aquilo que era suposto o curso ensinar, fazer um currículo. E sem contar que, de fato, né, o mercado precisa de pessoas preparadas. A gente está falando de... você não vai ensinar nenhuma técnica fraudulenta no seu curso, imagino eu. Então, né, o que não é ético, tá? O Caio faz uma observação bem interessante. Ele coloca: o psicólogo geralmente confunde teoria da abordagem ao paciente com o mercado de trabalho. Perfeito, cara. É exatamente isso, né? O contexto clínico é uma das possibilidades dentro do amplo mercado de trabalho que a psicologia nos traz. A gente já falou um pouquinho para o Caio também dessas fraquezas, já tinha adiantado. A Vera já tinha respondido. Estou subindo aqui, tá, gente? Só para... O nome do livro, Maria de Fátima, é A Estratégia do Oceano Azul. A Estratégia do Oceano Azul. Bom? Sim, Márcia, a semana do psicólogo online, ou melhor, a semana do psicólogo vai poder ser assistida online, sim. Sim, É sim. uma pergunta também muito importante. Podem se Se inscrever inscreve, online e depois, isso mesmo. se inscreve nesse link e aí você vai receber as informações ao longo da semana. O Caio Faria... Gisele, você fala aqui numa coisa realmente importantíssima, que é percebo exatamente isso, que é muita informação e acabo procrastinando muito. Gisele, essa é uma questão realmente importante e eu diria que é uma enorme diferença, ou aquilo que faz uma enorme diferença entre um empreendedor e um empresário. Ou seja, o empresário busca conhecimento que precisa. O empreendedor, quando estamos à procura, é a tal questão. Muitas vezes estamos à procura de ferramentas e vamos encontrar 10 ferramentas para poder analisar e poder crescer com a nossa empresa. E aí, como é que nós vamos escolher uma delas? A questão é pegar numa e adquirir conhecimento sobre essa e experimentá-la. Depois de saber utilizá-la, se o resultado foi aquele que era esperado, não precisamos mais nenhuma. Se achamos que não estou satisfeito com aquele resultado, então vamos à procura de outra. E isso é transformação de informação em conhecimento. E é muito, muito, muito importante pararmos muitas vezes com essa toxicidade da informação e começarmos a perceber o que é importante para nós podermos adquirir realmente conhecimento. Exatamente. Roberto, não me recordo qual é a sua cidade, mas entre em contato conosco depois por e-mail, falecom@psicologosincompany.com.br. Acho que o Fernando, não sei se você consegue colocar aí, Fê, depois para eles, porque eu preciso entender o contexto aí, mas, enfim, um administrador pode chegar e fazer o mesmo curso que você, né? E isso não tem nada a ver com a psicologia, isso tem a ver com o mercado de trabalho. Você não vai ensinar como as pessoas devem responder um teste psicológico. Então, acho que é por aí o caminho, mas faz contato com a gente, se você quiser, depois a gente troca uma figurinha sobre isso, tá bom? Eu não sei, Fê, se eu peguei tudo isso. Se eu peguei tudo isso, se eu peguei todas as questões, se alguma passou. Sim. Uma das coisas mais importantes, não, uma das coisas mais, eu estava olhando aqui para ver se tinha mais alguma. Uma das coisas mais importantes quando nós estamos começando a empreender é a gente saber que vai ser de altos e baixos.
né? A gente vai subir, a gente vai descer, a gente vai dar loopings, a gente vai voltar. Por isso que nós falamos hoje tanto em constância, porque é a constância que vai fazer com que a gente vá entendendo, né, o que é esse negócio de ter uma empresa, de ser dono do seu próprio negócio e de acontecer. Então, você quer empreender, né, na psicologia com resultados? É isso que você quer? Responde essa pergunta. E depois que você responder essa pergunta, responda para quê? Qual que é o teu propósito em fazer isso, né? Porque a hora que você chegar ao teu propósito, as tuas forças aparecerão, as oportunidades vão estar na tua frente, as ameaças, como de repente né, um CRP, alguma coisa barrando a gente, né, Roberto? Pode se tornar em grandes oportunidades e as fraquezas. Tem uma teoria de um psicólogo americano, ele já faleceu, ele se chama Elias Kotler. Ele foi. Kotler não ia, agora eu troquei com o do marketing. Troquei os sobrenomes, Fernando. Não, é Elias Porter. O doutor Elias Porter foi discípulo do Carl Rogers e ele desenvolveu uma teoria chamada da teoria da consciência dos relacionamentos. É uma teoria fabulástica, no meu modo de ver, porque ela literalmente torna os nossos relacionamentos conscientes, né? Ela consegue nos ajudar a perceber como nós somos quando as coisas estão indo bem e como nós ficamos quando nós entramos num conflito, quando alguém tenta ferir, né, a nossa autoestima. E ele fala que toda fraqueza é uma força exagerada. E quando você olha para isso dentro da análise SWOT, né, sócio, é tão bacana, porque você vai perceber, caramba, eu realmente sou uma pessoa que não tenho foco. Mas por que você não tem foco? Por que essa fraqueza está aí? Por que você está exagerando, né, nessa fraqueza? Então, eu adoro o Dr. Elias Porter por conta disso, porque se eu sou muito, muito, muito organizada, as pessoas vão me chamar de metódica, mas na verdade é a organização que está sendo utilizado com, né, com excesso. E nesse mundo bombardeado de informação, a gente está se excedendo. Então, você pode empreender na psicologia com resultado, você pode viver bem da psicologia, mas procure buscar informação que vai te dar um norte, né? E eu e o Fernando estaremos na Semana do Psicólogo, esperamos você lá também, né? Isso mesmo. E acho que não tem mais perguntas, Fê, então acho que a gente É pode ir mesmo. dando boa noite por hoje, né? Nós vamos dar boa noite já a seguir. Só vos queria tranquilizar numa coisa que é muito importante. Quando se fala nesta questão do empreendedorismo e colocaram aqui também que na faculdade não se aprende, empreendedorismo sim, é verdade. Mas você perceba que conseguiu aprender uma disciplina, uma área de conhecimento extraordinariamente técnica, muito importante, de gigante responsabilidade, mexe com o comportamento das pessoas, mexe com as pessoas. Você domina técnicas e aprendeu técnicas. Aquilo que eu lhe posso garantir é que as técnicas de gestão, as técnicas de empreender, as técnicas de um empresário são mais simples porque são mais matemáticas e, ao serem mais objetivas, não contam com a subjetividade do ser humano. Então você fique muito tranquilo, porque aquilo que precisa para levar o seu empreendimento a cabo, para se tornar empresário, são técnicas que você pode ir aprendendo gradualmente, uma por uma, tal qual como você aprendeu tudo aquilo que foi Todas muito as importante na sua abordagens da graduação. psicologia. Exatamente. Então, É isso mesmo. muito obrigado por ter Gente, estado muito connosco. obrigada. Foi um prazer desde aqui do Porto, neste calor muito grande. Caio, a gente avisa sim, mas caso você não receba os nossos conteúdos, entra lá na nossa página do Facebook, se cadastra. O segundo semestre a gente voltou de Paris, lá da imersão do Bruno, né, Fernando? Cheio de coisas novas, tem conteúdo todo dia gratuito no Facebook e a gente partilha conteúdos exclusivos com as pessoas que estão na nossa lista, tá bom? Gratidão por nos ouvirem e uma ótima noite. Muitos beijos e espero que vocês tenham bastante resultados. Grande abraço para você.